In today's class, we're going to study will. I'll be back. Essa frase icônica do Schwarzenegger no filme O Exterminador do Futuro é um ótimo exemplo do uso de will indicando futuro. I'll be back pode ser traduzido como eu voltarei, eu vou voltar. E o apóstrofo LL indica a contração de will. Então, nessa aula, a gente vai aprender a usar o will. O will é um verbo modal que é usado para indicar uma ação futura, ou seja, para indicar alguma coisa no futuro. O will, sozinho, a palavra will, ela não tem tradução, mas ela transforma o verbo depois dele em um verbo no futuro. Por exemplo, se eu digo I play, eu jogo. Agora, se eu coloco um will antes desse play, desse verbo, eu vou transformar esse eu jogo em eu jogarei. Então, I play, eu jogo. I will play, eu jogarei. I travel, eu viajo. I will travel, eu viajarei. Então agora veja como usar o will nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. Começamos com a afirmativa. Então, eu trabalho. I work, eu trabalharei. I will work. Você trabalha. You work. Você vai trabalhar. Você trabalhará. You will work. Agora observe ali a terceira pessoa. He, she, it. No presente, a gente acrescenta aquele S, ó. He works, she works, it works. No futuro não existe isso. Fica tudo igual. O verbo não muda para nenhuma pessoa. He will work, she will work e it will work. Veja alguns exemplos. She'll be fine. They will see. They will see. We will laugh, we will cry, we will dance! For affirmative sentences, para frases afirmativas, a gente viu que é só colocar o will antes do verbo. Nas frases negativas, a gente substitui will por will not ou a forma contraída de will not, que seria won't. Às vezes esse T a gente quase não pronuncia. Então não se pronuncia won't. O correto é won't. Veja alguns exemplos. I won't be late for the meeting. I won't be late for the meeting. The car won't start because the battery is dead. The car won't start because the battery is dead. You won't regret it. You won't regret it. They won't change their minds. They won't change their minds. Perguntas com will. Questions with will. Como é que a gente faz? É muito simples, é só colocar o will antes do sujeito, antes de I, he, she. Para você entender bem, veja uma comparação entre uma frase afirmativa e uma frase interrogativa. Afirmativa. He will go to the store tomorrow. He'll go to the store tomorrow. Para perguntar, inverte. Will he go to the store tomorrow? Então, afirmativa, she will, interrogativa, will she. Sobre a contração de will, a gente pode colocar só apóstrofo LL. Então, eu irei, a gente pode dizer I will go, sem contração, ou a gente pode contrair. I'll go, I'll go. Você irá, you'll go. You'll go. Ele irá, he'll go. Eles irão, they'll go. Então agora veja alguns exemplos do uso de will em diferentes contextos. Usos do will. Em que situações que a gente usa will? Número 1, para promessas. Então, will é usado para expressar promessas ou compromissos. Exemplo: I will never forget your kindness. I will never forget your kindness. I'll never forget your kindness. Number 2, probabilidade. Usamos will para descrever a probabilidade de alguma coisa acontecer no futuro. Exemplo: It'll probably rain tomorrow. It will, pronunciamos it'll, probably, dizemos probably rain tomorrow. Então, it'll probably rain tomorrow. It'll probably rain tomorrow. Number 3, pedido. O will também pode ser usado para fazer pedidos de maneira educada. Exemplo: Will you please pass me the salt? Will you please pass me the salt? Will you please pass me the salt? Number 4, oferta.
Usa-se will para oferecer algo de maneira educada, gentil. Exemplo: I'll help you with your homework. I'll help you with your homework. I'll help you with your homework. A gente também pode usar o will para decisões espontâneas. Podemos usar o will quando a gente acabou de decidir algo. Digamos que você vai sair de casa a pé, vai lá no mercado comprar pão e leite. Aí quando você abre a porta, você percebe que o tempo está nublado, já está começando a trovejar. Aí você pensa, levo ou não levo guarda-chuva? Será que eu vou precisar do guarda-chuva? Aí nesse meio tempo cai um pingo de chuva na tua testa. Opa! E o que você pensa? Qual que é a tua decisão espontânea? I will take my umbrella.